início aqui à nossa aula 4, né? Como vocês podem ver, eu já estou aqui no cantinho da tela para vocês e começo com a seguinte pergunta: autismo tem cura? Essa é uma pergunta muito mais comum do que vocês podem imaginar. E a resposta mais curta seria não, autismo não tem cura. Galera, é importante deixar uma coisa clara aqui: autismo não é uma doença. Como a gente já havia falado nas aulas anteriores, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Mas para deixar essa resposta mais clara ainda, precisamos falar um pouquinho ali sobre a causa do autismo. Esse é um tema um pouco complexo. Mesmo o autismo ele sendo bastante estudado nos últimos anos, não se chegou ainda a uma causa 100%. Todas carregam certezas e incertezas. Encontrei ali durante as minhas pesquisas e buscas por conhecimentos, que a causa mais aceita hoje em dia e com maior número ali de estudos científicos, de pesquisas, de opiniões, é a causa ocorrida ali pela genética. Existem diversos estudos que comprovam fatores genéticos ligados ao TEA. E de acordo com os estudos, temos uma média que diz que 90% pode se dar por tais. Logo, vemos que não é a única, mas carrega ali uma boa parte da responsabilidade. Mas só a título de curiosidade, há estudos que dizem que fatores ambientais também estão ligados à causa. Mas não vamos entrar bem nesse assunto de fatores ambientais, porque vimos aqui que a genética leva ali 80% a 90% da responsabilidade. Mas é curioso e é importante deixar claro que não é a única causa provocadora ali do TEA, tá? Do transtorno. Bom, esse estudo de que a genética tem a ver com o autismo já está há bastante tempo, desde 1977, quando houve uma pesquisa em gêmeos idênticos e descobriram que apresentavam ali a mesma condição. Desde então, a relação entre gêmeos e autismo tem sido amplamente estudada e impulsionada pela modernização dos processos de tecnologia que realizam ali a identificação de características genéticas. Foi esse estudo ali entre os gêmeos que impulsionou, para procurar mais bases, sobre a genética e o autismo. E de acordo com as pesquisas, quando o gêmeo idêntico é diagnosticado com autismo, o idêntico, o outro possui ali aproximadamente 80% de chance de fazer parte do espectro também. E a taxa entre gêmeos fraternos, que são aqueles gêmeos, que são separados ali, que não são idênticos, é de 40%, Se um tem autismo, corre ali o risco de 40%. Foi observado que a presença de algum indivíduo com TEA na família pode aumentar a chance do casal gerar uma criança com a mesma condição. Esse risco também aumenta quando a idade do casal supera os 40 anos, onde existe ali uma maior taxa de erros e falhas no material genético. Bom, galera, o que importa é que está comprovado cientificamente que mutações genéticas desempenham um papel significativo no surgimento do autismo. Cientistas do mundo todo identificaram diversos genes que estão ligados ali ao TEA. Sabe-se que nesses casos o autismo ocorre devido a uma falha ali no processamento do desenvolvimento cerebral. Logo no início da formação do feto, os neurônios dos autistas eles são mais curtos e possuem ali menos ramificações em relação às pessoas que não estão dentro do espectro. Então é essa falha genética do material genético que ocorre ali na criança, no feto, para acontecer o transtorno. E é por isso que pessoas autistas apresentam dificuldades na linguagem, na comunicação e na socialização. As alterações genéticas, pessoal, podem ser hereditárias ou mutações novas que ocorrem durante a fecundação. Ou no embrião ali já. E não significa que foi passada ali necessariamente pelos pais, Nem sempre ela é hereditária. Essa falha, ela pode ocorrer de pai para filho, mas ela também pode ocorrer na hora que o feto está sendo gerado, tá? Não necessariamente hereditária. As pesquisas na área da genética, gente, vêm sendo realizadas de forma mais rápida. Até alguns anos atrás, eram conhecidos cerca de 100 genes relacionados ao autismo. Hoje, esse número já passou de 1000 genes. Pelo fato dessa verdade,
se dessa verdade que eu falo, dessa questão ali, se a mais respaldada acabou se tornando a mais aceita e falada nos dias de hoje. Então, pessoal, o que fica claro com isso é que qualquer pessoa, ela tem o risco ali de ter autismo. Vai depender de uma série de fatores, vai depender do seu material genético, que nem sempre tem a ver com o pai e filho, alguns ligados com essa questão hereditária e outros não, outros ambientais também, né? Então, devido a diversos fatores, ocorre uma falha no material genético. E assim por diante, o autismo, ele não se prende a um só grupo. E ao falar de questões genéticas, fica com um ar, né, de que somente pessoas que têm casos de autismo na família pode ter a possibilidade de ter autismo, sendo que não. Desmistificando isso agora, gente, o autismo não se restringe somente a esses casos. Às vezes podem sim acontecer de não ter nenhum caso na família e vir uma criança autista. Isso pode acontecer sem problema nenhum. Como eu disse, ocorre uma falha no material genético, seja hereditária, passada de pai para filho, ou seja, ali no momento da formação do embrião, né, da formação do feto. Então, a gente vai dar uma pausinha aqui para continuar a nossa aula, para passar para o próximo bloquinho, mas foi muito importante falarmos sobre isso e deixar claro aqui para vocês, gente, que nem sempre vai ser só de pai para filho. Pode ocorrer erro, pode ser problema genética, pode ser ocasionado aí por fatores ambientais, como a poluição é um exemplo disso, certo? Então, independente das facetas, como existem várias, não se prendam somente a uma causa, não se prendam somente a uma definição. É o que eu sempre venho falando, né, desde o início das aulas. O autismo, ele é muito amplo e não devemos nos prendermos às definições. Estarmos sempre em busca de conhecimento, porque os estudos vêm avançando bastante, né? Na próxima aula falaremos mais um pouquinho sobre esse tema. Só vou dar uma pausinha aqui, né, para tomar uma aguinha e já volto. Voltamos, né, galera, dando continuidade lá ao assunto que a gente estava sobre ter ou não ter cura. Já descobrimos que não tem cura, né? Por quê? Porque não é uma doença, e sim um transtorno, né? E devido a tudo que eu falei aqui para vocês. Mas aí vocês me perguntam, transtorno tem cura? Gente, o autismo, né, repetindo, não é uma doença, é um transtorno. Não é como uma infecção ou uma gripe, onde tomamos um antibiótico e a dor é eliminada ali. O transtorno, ele afeta as células do cérebro, certo? Os neurônios, lá que a gente já falou sobre isso. Está ligado ali com suas ações e reações, suas emoções, seus pensamentos e assim por diante. E isto que é afetado. Um transtorno, gente, não é uma lesão ou uma infecção localizada. Ele afeta ali o organismo de um modo global, tá? E a pergunta que eu faço para vocês é: quando falamos de saúde mental, estamos falando aqui de saúde mental, será que existe realmente uma cura para nossos estados de sofrimento? Será que existe uma cura ali para a esquizofrenia, para a depressão, para a tristeza, para a ansiedade? Será que tem uma cura? Pois bem, sabemos que o que existe são tratamentos e intervenções que buscam ali amenizar esses problemas para que essas pessoas que sofrem com algum problema de saúde mental podem ter a chance de se adequar com questões rotineiras, né? E não sofrerem tanto. Não só elas que devem se adequar, gente, como todos que estão ali ao seu redor, adequar-se também ao mundo dela, para que possa haver ali a verdadeira inclusão, aonde não obrigamos o outro a entender o nosso mundo, sabe? E sim, buscamos cada dia mais juntarmos esses mundos, eliminando as barreiras que existem ali entre ambos. Bom, e talvez mesmo depois de tudo isso venha a seguinte dúvida: se não existe cura, não há uma causa específica, qual é a importância de saber, de conhecer? Galera, o indício das causas,
ajudam ali a procurar um tratamento precoce em vários casos. Se temos uma pessoa, um gêmeo idêntico, que ele, depois de um tempo, descobriram que ele possui autismo. Tem um indício lá que diz que gêmeos, um estudo lá que diz que gêmeos idênticos têm 80% de chance de também ter autismo se o seu irmão ter. Isso é um indício da causa. Isso vai ajudar a antecipar ali o tratamento, vai dar um tratamento precoce, certo? E o tratamento precoce vai auxiliar no desenvolvimento dessa criança, diminuindo os máximos de problemas no futuro daquela criança, pois não podemos esquecer que os autistas, eles crescem, eles viram adulto, eles passam ali a ter suas responsabilidades, e auxiliá-los na infância, dando a chance ali de terem a autonomia, claro que sempre bem acompanhados, mas diminui muito a necessidade de estarem sempre cercados, fará muito bem para ele, aquela autonomia, aquela coisa em que ele sabe que ele consegue, naquelas situações, naqueles momentos. Então, ajudar ele, talvez ele tenha problema ali, como é muito amplo, fica difícil de dar um exemplo específico, mas a gente sabe que talvez ele tenha ali problema com um ato simples, que é se concentrar e fazer as suas atividades rotineiras. Escovar os dentes, porque ele está ali escovando os dentes e ele se distrai e ele fica disperso. Então, o tratamento precoce vai ajudá-lo a ter essa autonomia de conseguir fazer as coisas sozinho, sabe? Sem se ficar tanto disperso ali. Existem casos e casos, como a gente viu, é um espectro, tem vários tipos, níveis e sintomas. É muito particular isso. Mas, independente disso, o tratamento e as intervenções garantem ali uma dignidade que todos merecem ter. Tá legal, gente? Então, é muito importante isso, da gente estar sempre pensando no próximo, da gente estar sempre buscando ali uma ajuda, buscando ajudar. Então, é essa reflexão que eu deixo para vocês, Não são elas que têm que somente se adequar ao nosso mundo. Nós temos que entender as dificuldades dela, temos que entender a causa para poder ajudar, para poder intervir, para poder fazer essa intervenção precoce, esse tratamento precoce, levando dignidade para as crianças. Tá legal, gente? Devemos pensar em todos, assim como queremos que pensem na gente. Beleza? Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o tratamento. Ainda que não exista cura, sabemos que existe um tratamento capaz ali de melhorar a qualidade de vida. O tratamento, ele carrega ali uma importância muito grande, pois sabemos o quanto o autismo atrapalha na interação social, na comunicação, e isso acaba ali, na maioria dos casos, prejudicando a sua autonomia. Então, nada mais importante do que cuidar para que não ocorra tantos problemas para quem vive nessa situação ali. Em geral, uma equipe é indicada, já que cada especialista trabalhará uma dificuldade específica do autista. O que é costumado indicar, prof? Quais são os tratamentos, os acompanhamentos? Bom, vai depender ali de caso para caso. Eu sempre ressalto isso para vocês. Possa ser que ele precise ali de um fonoaudiólogo, que poderá acompanhar a criança no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal. Possa ser necessário uma ludoterapia, que é feita ali por meio de jogos, brinquedos, O terapeuta, ele vai trabalhar com a interação social e o contato visual da criança de um modo lúdico, em que a criança possa brincar. Possa ser ali aplicada uma análise de comportamento com o objetivo de amenizar determinados comportamentos que o atrapalham e estimular outros que podem vir a ajudá-los. Tem também grupos de habilidades sociais para praticar as interações sociais ali do dia a dia e melhorar o comportamento social. Tem medicamentos, tem até medicamentos que, embora não sejam específicos para o autismo, ajudam com possíveis problemas emocionais comuns no espectro, como a ansiedade, a hiperatividade, os ataques de raiva, a impulsividade, a agressividade e as alterações de humor. Mas vai depender, gente, tem inúmeros tratamentos, inúmeros modos de cuidar da criança. Tem que, primeiramente, entender a cada criança.
Eu posso ser a melhor doutora, a melhor terapeuta, posso ter lidado com mais de 100 autistas. Independente disso, eu vou ter que olhar para cada uma com um olhar como se eu não soubesse nada sobre o autismo. Eu vou ter que tentar entender aquela criança, aquele mundo daquela criança, porque todas as crianças autistas são diferentes. Ah, prof, se as duas forem do nível 1, então são iguais, né? Negativo. É aí que a gente comete ali um equívoco. Nenhuma criança é igual, independente se estão no mesmo nível ou não. Tudo que a gente sabe sobre o autismo não é para conceituar, é para nos dar um caminho. Entende? É para, mas o autismo pode estar ligado com isso. Eu vou fazer um teste aqui na criança, né? E vou ver se tem relação. Igual na aula anterior que a gente falou sobre os diagnósticos, né? Tem aqueles diagnósticos, aquelas ferramentas, vão ajudar exatamente para isso. Eu vou fazer um teste ali, vou fazer um teste de interação social, um teste de hiperatividade para ver como a criança reage, vou descobrir como aquela criança é. E, gente, quanto aos medicamentos, também é importante falar uma coisa aqui, que são remédios aplicados com muito respaldo, certo? E não se passa ali qualquer medicamento. Muitos não são comprados ali sem a receita e jamais devem ser dados um medicamento para um autista ou para qualquer criança que seja sem um conhecimento profundo. Os medicamentos, eles são específicos para cada coisa. Às vezes a criança, nem sempre o medicamento vai ser do autismo. Às vezes a criança autista, ela tem ali uma agressividade muito alta e aí necessita de um remédio, e aí ela toma aquele remédio e passa a informação para outra mãezinha que tem um filho que também tem autismo, fala, meu filho autista toma esse remédio, e a mãe que não tem tanto conhecimento vai lá e dá um remédio para o filho. Gente, não funciona assim, jamais façam isso, tá? É muito perigoso, muito arriscado. Bom, gente, como falamos na aula 2, existem 4 tipos de autismo e também graus de comprometimentos que são os níveis certos. O nível 1, o nível 2 e o nível 3. Por isso, nem todos os autistas eles são iguais ou apresentam os mesmos sintomas. Eu gosto sempre de repetir isso, eu falei aqui para vocês praticamente 2 vezes que todos são diferentes, né? Mas eu gosto de levar muito isso para vocês, para a gente não ter uma conceituação limitada, tá? Mas de qualquer forma, galera, é importante para o autista contar com a rede de apoio, em especial da família, compreendendo ali suas limitações, suas dificuldades e ajudando-o a enfrentar os seus desafios, até porque é cientificamente comprovado que a intervenção precoce, intensiva e baseada em evidências pode alterar o prognóstico e suavizar as características. Então, isso é comprovado ali cientificamente, que a criança autista, que tem um pai, que tem a mãe, que tem uma rede de apoio, que tem excelentes professores, né, que querem o melhor, o mais amplo desenvolvimento deles, eles melhoram, assim, num nível muito alto, o que é muito importante, o que ajuda muito. Então, eu quero deixar vocês com isso, né, com essas reflexões que fizemos hoje, do autista ele ter que ser incluído, não porque ele é diferente, mas sim porque ele é um ser humano e que não devemos ter essa diferenciação. Quero deixar também a reflexão, galera, de que o apoio que o autista ele precisa ter, o quão bem faz para ele, e tudo que nós somos reflete na sociedade. Se eu sou uma pessoa boa, reflete na sociedade. Então, se o autista ele tem um bom desenvolvimento, aquilo vai refletir em todos os ambientes que ele passar, que ele está. E é muito importante que ele conte com essa rede de apoios. Não só dos especialistas que eu falei para vocês, não só do medicamento, não só da família, mas principalmente de todos que o cercam, seja na escola, seja no trabalho, porque eles crescem e eles criam responsabilidades, seja em casa, seja na rua, seja brincando. Aprenda e ensina o seu filho a respeitar as limitações e diferenças dos outros, para que possamos, né, verdadeiramente ter um mundo mais inclusivo, ser um país mais inclusivo e ser
pessoas inclusivas, porque são as pessoas que fazem a diferença, tá? Então é isso. Muito obrigada pela atenção, por terem ficado até aqui. Agradeço a cada um que está assistindo as minhas videoaulas. Espero que estejam gostando do conteúdo. E até mais. Nos encontraremos ali na próxima aula, tá?